Randolph Friedrich Rodrigues Alves tem 39 anos. Filiado ao PSOL do Amapá, é senador e é o mais jovem da atual legislatura. Nascido em Garanhuns, em Pernambuco, Randolph trocou o PH do final do seu nome por um FE, quando resolveu disputar eleições. Formado em Direito, o senador começou a vida política no movimento estudantil. Liderou o Fora Collor em seu estado no início da década de 90. Agora, 20 anos depois, tornou-se colega de Fernando Collor no Senado. 2 vezes deputado estadual no Amapá pelo PT, Randolph Rodrigues entrou para o PSOL em 2005. Elegeu-se senador em 2010 e em 2012 tem se destacado como integrante da CPI do Cachoeira, não alinhado ao governo nem à oposição. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL. E a gravação é sempre realizada aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. E o entrevistado desta semana é o senador Randolph Rodrigues, do PSOL do Amapá. Olá, senador, muito obrigado por sua Fernando. Presença aqui. Eu começo fazendo uma pergunta bem amena para o senhor. Por favor. Fora de CPI. O senhor disse uma vez que achou até simpático ser apelidado de Harry Potter no Senado. Alguma característica nesse personagem de ficção que agrada ao senhor? Sabe, Fernando, não sabia nada de Harry. Eu aprendi com meu filho, tive que contratar a consultoria de Gabriel, que tem 17 anos, para me contar um pouco do personagem. E aí ele me levou para assistir o último filme da saga. O senhor se achou parecido? Pois é, eu não me achei, mas todo mundo diz que se colocar o óculos redondo fica muito parecido, né? É o que todo mundo diz, então acato. Como é que o senhor avalia, agora falando da CPI do Cachoeira, os trabalhos que foram feitos até agora? Mais para o positivo, negativo? Eu diria que a CPI começou na quinta-feira, com as deliberações que tomou. É verdade que foi importante termos avançado nos negócios da organização contra a Ventura no estado de Goiás, no envolvimento do senador Demóstenes, de agentes políticos daquele estado e inclusive do governador Perillo. Mas nessa quinta-feira a CPI se nacionalizou. A CPI começou a ter coragem, que é necessário para qualquer comissão de investigação. Até este momento, estamos aqui no início de julho, a CPI era mais uma CPI chapa branca? Eu diria que era uma CPI que sofria daquela síndrome do cidadão que vai para o aeroporto, pegar um avião e tem medo de embarcar porque tem medo de andar de avião. A CPI está padecendo do medo de dar o próximo passo. Ou seja, a CPI sabia para onde ia, mas tinha medo de avançar. Na quinta-feira, nós avançamos nesse sentido. Então, recapitulando, na quinta-feira, dia 5 de julho, foram aprovadas as convocações de várias personalidades. Cavendish. Entre outras, Fernando Cavendish, dono da Delta, Raul Filho, prefeito de Palmas, Tocantins, que é do PT, Paulo Vieira de Souza, o chamado Paulo Preto, que foi da Dersa, teve relações aí com a Delta, o Pagô, que foi do DENIT. Que representa... Eu queria acrescentar a essas os sócios de Cavendish, que foi uma votação, essas votações que você citou foram unânimes. Os sócios de Cavendish não teve unanimidade e era algo que não estava, digamos, no script do que devia ser aprovado. Agora, nada impede que todos esses convocados compareçam à CPI e permaneçam em silêncio. Perfeito. Se eles assim o fizerem, por que é importante, então, tê-los convocados? Em relação ao Cavendish, eu espero que o Supremo Tribunal Federal dê ganho de causa ao mandado de segurança interposto pelo deputado Onyx, que pede que sejam asseguradas as prerrogativas de nós parlamentares de perguntar, de inquirir. A CPI também aprovou isso, que se alguém arguir o direito constitucional a permanecer em silêncio, seria dispensado logo em seguida. O senhor Cavendish tem direito de ir e permanecer em silêncio. E nós temos a prerrogativa de perguntar. Qual que é a vantagem de perguntar e não ouvir resposta? Primeiro, é cumprir o papel de uma comissão parlamentar de inquérito, que é inquirir, as pessoas terem conhecimento do que pesa sobre ele. Além disso,
o senhor Cavendish, o mais importante não foi somente a vinda do senhor Cavendish, foi a vinda, será a vinda do senhor Pagô, que já disse claramente que quer falar, e a vinda dos sócios do senhor Cavendish, que também se manifestaram favoravelmente a falar. Mas deixa eu explorar mais um pouco quando o depoente fica em silêncio. O fato de os deputados e os senadores fazerem as perguntas e não obterem respostas representa um ganho em que sentido objetivo? Representa um ganho porque se torna público qual a linha de investigação que os membros da CPI querem apresentar, aonde se quer chegar e sob aquele que ali está utilizando o direito constitucional a permanecer em silêncio está sendo acusado e investigado. E, em especial, Fernando, serve para, concretamente, explicar didaticamente para a opinião pública porque aquele cidadão está ali utilizando do direito de permanecer em silêncio. Via de regra, quem utiliza o direito de permanecer em silêncio é porque não quer revelar o que já é notório, óbvio, do que está sendo acusado. Agora, ainda assim, em contrapartida, ao fazer todas as perguntas para um depoente que se mantém em silêncio, a CPI não está, ao mesmo tempo, oferecendo a ele informações valiosas sobre o que se pretende investigar a respeito dele? Bom, se ele é réu e está na condição de réu, e o senhor Fernando Cavendish tem todas as razões para estar colocado na condição de réu e de investigado dessa comissão parlamentar de inquérito, de uma forma ou de outra ele vai ter acesso, porque é também um direito constitucional dele. Então é importante que todos saibam qual a linha que nós queremos chegar investigando esse senhor e outros. Teve um momento em que vários integrantes da CPI, o senhor incluso, cogitavam da hipótese de eventualmente fazer quase que uma CPI paralela, se não é esse o termo, algo parecido, tomando depoimentos em separado. Esse tipo de estratégia ainda existe ou a partir de agora não é mais necessário? Digamos que ela está, por enquanto, congelada. Não seria assim propriamente paralela, porque cada um de nós, imbuídos do dever de investigar, dever fundamental em um parlamento e uma democracia. Em uma democracia, o parlamento tem que representar, legislar e fiscalizar. E fiscaliza através de comissões parlamentares de inquérito. Então, esse dever fundamental é dever de todos os membros da CPI. Realizar a investigação. Lógico que o status quo anterior era a omissão da investigação. O status quo atual é querer avançar na investigação. Por que houve essa mudança? Eu diria que tem duas razões especiais. A primeira razão, obviamente, é a proximidade das eleições municipais. Ia ficar difícil para parlamentares, senadores e deputados irem pedir votos para os seus candidatos, ou se apresentarem como candidatos e aqui em Brasília, no que deveria ser seu papel e sua atuação, estarem blindando aqueles que eles deveriam investigar. Segundo, é em especial a pressão da opinião pública. Essa CPI está sob holofote e, como diz o escritor norte-americano, não há detergente melhor do que a luz do sol, do que a pressão da opinião pública para tornar inevitável o que nós aprovamos na última quinta. O senhor diria que nesta quinta-feira, quando foram aprovadas essas convocações todas, a CPI renasceu? Deixou de ficar moribunda? Eu até diria que ela iniciou de fato. Nós tivemos avanços importantes, tivemos algumas investigações e dados importantes anteriormente. A vinda do governador Perillo, os dados bancários já foram levantados. A coincidência das relações entre a empresa Delta e o seu Carlos Cachoeira foi importante, mas a CPI estava se omitindo a dar o próximo passo. Na quinta-feira, nós demos esse próximo passo. E esse próximo passo implica em ampliar o escopo da investigação, é isso? Sim, eu acho que agora, definitivamente, a CPI virou uma comissão parlamentar de inquérito do Brasil. Anteriormente, ela estava circunscrita geograficamente aos negócios presentes no estado de Goiás. O senhor poderia dar um exemplo objetivo de dados que chegaram à CPI, de sigilos bancários, que demonstram essa nacionalização da CPI?
Perfeitamente. Em relação à empresa Delta, por exemplo, nos levantamentos bancários e fiscais dos anos de 2009 e 2010, dá conta de mais de R$1 bilhão mobilizados pelo governo federal para a empresa Delta. R$1 bilhão? R$1 bilhão 400 milhões dos dados bancários de 2009 e 2010. Governo federal. Governo federal. Até aí é normal. O que é extraordinário para nós é, por exemplo, a mobilização bancária do Estado do Rio de Janeiro. A mobilização do Estado do Rio de Janeiro é quase 65% de toda a mobilização bancária da região Sudeste, que totaliza 950 milhões de reais. Então, essa mobilização bancária do Estado do Rio de Janeiro, no meu entender, chama a atenção e desperta o seguinte interesse: por que tantos negócios com o governo do Rio de Janeiro e com prefeituras do Rio de Janeiro? Deixa eu entender então, nos anos de 2009 e 2010, na região Sudeste, houve pagamentos de governos dessa região Sudeste para a empreiteira Delta no valor total de 950 milhões. Em torno de 950 milhões. Em 2 anos, 2009 e 2010. E desse total, cerca de 60%, é isso? Cerca de 60%. Está concentrado no Estado do Rio de Janeiro, entre o governo e prefeituras do Rio de Janeiro. Prefeituras ou a prefeitura da cidade? A prefeitura da cidade do Rio e outras prefeituras do interior do Rio de Janeiro. Então, tem uma preferência... Esse dado é novo? Onde aparece esse dado, senador? Esse dado aparece no sigilo bancário que nós recebemos até agora. No sigilo bancário que já nos chegou do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do HSBC. Ainda falta o sigilo bancário do Bradesco, ou seja, este dado pode aumentar. Entendi. E adicional a esses 950 milhões da região Sudeste, tem aquele valor que é do governo federal, que é outra coisa. Que é outra coisa. O do governo federal, pelo menos por enquanto, há uma concentração dos números em torno do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Mas, enfim, por enquanto não chama a atenção quanto deveria chamar, por exemplo, essa mobilização do Rio de Janeiro. Essa mobilização do Rio de Janeiro, veja, 60%, então mais da metade, por exemplo, da mobilização do governo federal, que é grande, né, que é uma grande quantia, é concentrado em um estado da federação. Isso realmente é um número que nos chama a atenção. O senhor enxerga já, só com esses números, algum indício de irregularidade nessa relação Delta com o governo do Estado do Rio, Prefeitura do Rio e outras? Eu diria que tem algo, no mínimo, extraordinário aí. Por que uma mobilização maior, por exemplo, do que outros estados da federação? Quais as razões dessa concentração de negócios no Rio de Janeiro? E por que tem mais uma coincidência disso? Uma das contas que mais paga a empreiteira Delta do Rio de Janeiro é a conta da Caixa Econômica Federal. Dessa conta da Caixa Econômica Federal, quase 50% dessa conta, 480 milhões, de 1 bilhão e 300, foram transferidos para uma conta movimento da Delta, que é uma conta no HSBC. Dessa conta do HSBC, foi transferido 50 milhões para 2 empresas de Goiás, chamadas Alberto Pantoja e Brava. Essas duas são empresas laranjas do senhor Carlos Cachoeira. Então, tem um modus operandi aí diagnosticado, tem um caminho identificado do dinheiro até chegar em Carlos Cachoeira. Esse dinheiro que irrigou as contas dessas empresas ditas laranjas veio de contas bancárias onde era pago pelo governo do Rio de Janeiro ou prefeituras do Rio? Não. É o seguinte, conta da Caixa Econômica. A Delta recebe os recursos de governo e prefeituras do Rio. Aliás, nas contas da Caixa Econômica, na conta da Caixa Econômica, todo o recurso arrecadado é governo do Rio, Prefeitura do Rio e 2 prefeituras de Goiás, Catalão e Caldas Novas. Dessa conta da Caixa Econômica é transferido quase 50% para a conta da Delta no HSBC, que é a conta de movimento. A conta da Caixa, veja, é a conta que recebe dos agentes públicos. Entendi. O HSBC movimenta. Do HSBC vai para as empresas de Cachoeira. Agora, senador, não obstante esses dados, o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e outros políticos do Rio de Janeiro, eventualmente, ainda não foram convocados. Eles serão?
Olha, assim como se tornou inevitável e irreversível a convocação do senhor Cavendish e do senhor Pagô, veja que há uma semana atrás nós perdemos na CPI. Nós fomos derrotados. E a CPI claramente se constrangeu com aquela derrota. Naquele dia, houve uma vitória em números da maioria da CPI, mas houve uma derrota política, que ajudou a construir a vitória que hoje celebramos na última quinta-feira, dia 5, na CPI. Então, da mesma forma, eu considero inevitável que daqui a pouco nós temos que convocar o governador Sérgio Cabral. Esses dados de 2009 e 2010 ainda são incompletos e ainda não há dados disponíveis de 2011? Esses dados são incompletos porque ainda faltam chegar sigilos bancários e fiscais à CPI. Entre eles 2011 e notadamente o sigilo bancário e fiscal do Bradesco. De 2011 ainda não há nada de sigilo bancário. De 2011 já temos. Nós ainda não terminamos a contabilização desses dados para concluir esse levantamento que eu já tenho pronto em relação de 2009 e 2010. Entendi. Qual que é o método que o senhor utiliza, cada senador, cada deputado tem um, para fazer a análise, a compilação, a tabulação desses dados? Bom, eu tenho 3 assessores trabalhando na CPI. Um está dedicado somente à análise de sigilo bancário e fiscal. Está dedicado somente a isso e diariamente me apresenta um relato do seu trabalho e da sua apuração. Um outro está dedicado somente a ouvir os áudios que estão presentes na CPI, áudio e vídeo. E um terceiro, um assessor jurídico, é dedicado, a partir da análise que nós fazemos, a proceder requerimentos, representações que nós apresentamos à CPI. O senhor mencionou áudios e vídeos. É sabido que ainda muito material não foi ainda analisado pela Polícia Federal, entregue devidamente à Justiça e muito menos à CPI. O senhor tem informação sobre o que podem conter esses áudios, esses vídeos? Eu estou ansioso, em especial, em relação aos vídeos. Até agora, o único vídeo que nós temos na CPI é o vídeo que já se tornou de conhecimento público, que mostra o envolvimento do prefeito de Palmas. Então, nós ainda não temos sequer 10% dos vídeos que foram apreendidos na operação. Nós já aprovamos um requerimento de minha autoria, anteriormente teve um requerimento de autoria do deputado Protógenes, solicitando todo o material. Eu, o senador Tax e o deputado Miro Teixeira pretendemos ter um encontro na segunda ou na terça-feira da semana que vem com o diretor-geral da Polícia Federal para solicitar a agilidade necessária no encaminhamento desses vídeos. Eu tenho notado que o senhor aqui nessa nossa conversa apresenta um certo otimismo que eu não tinha visto nas semanas passadas. O senhor não está sendo otimista demais, considerando-se o tamanho do governo e o poder político dos grandes partidos para evitar que toda essa investigação seja feita? Vou citar Gramsci, que diz que às vezes é necessário o pessimismo da razão e o otimismo da vontade. Então, esse otimismo aqui é o da vontade, que acredito que nós podemos avançar na CPI. E, lógico, influenciado pela quinta. Antes de quinta, realmente, meu pessimismo batia as alturas, os níveis recordes. Depois de quinta, comecei a ver luzes no final do túnel. Então, é um pessimismo... O senhor tem um otimismo... Pessimismo da razão, otimismo da vontade. O senhor citou alguns deputados, citou até o deputado Protógenes Queiroz, e há uma discussão dentro da CPI e fora também sobre a conveniência de alguns dos seus integrantes permanecerem ali quando eles próprios também têm sobre si alguma suspeita ou, enfim, alguma dúvida. Alguns já foram citados, o senhor citou Protógenes, ao deputado Cândido Vacareza, que trocou mensagens com o governador do Rio a respeito da vinda ou não do governador para a CPI, e há outros casos também. Isso aí atrapalha a CPI? Olha, é verdade, ter na CPI parlamentar próximo da Delta, o parlamentar, por exemplo, que se relacionou, estabeleceu relação com a empresa Delta, esteve com o senhor Cavendish, é algo que prejudica a CPI, né? Esse dado especial é algo que prejudica a CPI. E é contraditório. O investigador não pode ter relação com o investigado. Agora, lamentavelmente, o princípio de composição da CPI é o princípio da proporcionalidade do parlamento e da indicação dos partidos políticos. Já foi objeto de representação nossa.
em especial parlamentares, que se relacionaram com o senhor Cavendish e que mostram relação próxima com o senhor Cavendish, no meu entender, em todas as alegações que se referem a Deltan e o senhor Cavendish, deveriam, por força da CPI, se absterem de votar. Essa questão de ordem que fizemos não foi acatada pela presidência da CPI. Foram nomeados esses congressistas que o senhor menciona que teriam relação com a Deltan? O senhor nomeou à época nessa questão de ordem? Sim, em especial foi na verdade, a denúncia originalmente vem do deputado Miro Teixeira. Com base na denúncia, depois, o senador Ciro, do Piauí, havia admitido que tinha tido um encontro com o senhor Cavendish em Paris. Uhum. Ele e a sua esposa, que também faz parte que também faz parte da CPI. Eles foram objeto de uma questão de ordem minha ao presidente da CPI, arguindo a suspeição deles na votação da convocação do senhor Cavendish, quando ela voltasse à pauta. Com relação aos demais, o senhor tem algum óbice em relação a Protógenes Queiroz, por exemplo? Tem algum óbice? Eu acho que deveria, sim. Seria bom para a CPI aqueles que, por alguma razão, têm uma demonstração de proximidade com investigados ou com réus, se absterem de votar no que está relacionado, pelo menos, a estes senhores. O seu assento na CPI deve-se a uma benemerência do PSDB, que cedeu uma cadeira para o PSOL. Na verdade, do bloco PSDB e DEM. Exato. E durante um certo momento na CPI, o senhor, enfim, foi muito crítico e muito duro sobre a investigação necessária em relação ao governador Marconi Perillo, de Goiás, que é um tucano. Em algum momento o senhor sofreu alguma pressão do PSDB por conta dessas suas posições? Quando eu recebi generosamente a designação por parte do PSDB, o PSDB não me impôs nada, né? O senador Aécio, o senador Álvaro, me perguntaram se eu aceitava a indicação deles para a suplência. Eu agradeci o reconhecimento e a generosidade e não recebi nenhum tipo de imposição da parte deles. Nem depois. Eu recebi a notícia que teve pressão por parte do governador de Goiás, a bancada do PSDB. Mas também recebi a notícia que houve uma posição firme por parte do senador Aécio e do próprio senador Álvaro Dias em não aceitar essa pressão. Essa pressão, se ocorreu, não chegou até mim. Ou seja, o senhor não se sentiu ameaçado de perder o seu assento na CPI? Não, e mesmo porque, assim, não, se a ameaça tivesse chegado perto, era o mesmo peso dela ter chegado e dela ir embora. Eu não me sentiria ameaçado. Nesta CPI, há um congressista que já está relativamente encrencado, que é o senador Demóstenes Torres, que foi do DEM de Goiás, agora está sem partido e que pode vir a perder o mandato. O senhor enxerga outros congressistas, deputados ou senadores que eventualmente possam perder o mandato? Quais são eles? Pelo menos na Câmara Federal tem pelo menos 5 que foram citados e claramente aparecem no contexto das investigações. O deputado Rubens Ottoni, o deputado Lereia, tem mais outros 2 deputados que são citados e aparecem nas investigações. Eu só tenho uma preocupação a essa altura. O Senado já avançou na investigação em relação ao senador Demóstenes. Teve a representação do PSOL, teve a apreciação pelo Conselho de Ética, a apreciação pela CCJ. Daqui a pouco vamos votar em plenário a cassação do mandato. E na Câmara, lamentavelmente, o processo não anda, não avança, o processo envolvendo os deputados. Pela análise dos documentos à disposição da CPI, o senhor vê indícios robustos para cassar algum desses deputados ou não tem como dizer? Olha, eu diria que, em especial, em relação ao deputado Rubens Ottoni, tem uma gravação, um vídeo, ele recebendo dinheiro. Isso aí é gravíssimo. Isso, para mim, se isso não for quebra de decoro, então não há necessidade mais do decoro parlamentar. Em relação ao deputado Lereia, ele mesmo reconhece o nível de relação e aproximação com o senhor Carlos Cachoeira. Mas o problema não é só a relação, porque relação com quem quer que seja, por mais condenável que seja a relação com o contraventor, se pode ter. É que as interceptações telefônicas demonstram concretamente uma relação junto à organização por parte do deputado Lereia. Então, nesses 2, em relação a esses, me parece que há elementos fortes. O senhor disputou a presidência do Senado.
no ano que vem, em fevereiro, a outra eleição para presidente do Senado. O senhor pretende disputar novamente? Olha, eu acredito que tem que ser apresentada uma alternativa à disputa à mesa do Senado. Não pode ser um jogo de cartas marcadas e um jogo como se tudo fosse unanimidade e não tivesse nenhuma divergência à postura do Senado. Logicamente, se o meu nome for citado, for apresentado, serei candidato. Mas eu acredito que nós temos outros nomes também no Senado, com atuação próxima à nossa, que podem ser alternativas. Senador Pedro Táxi é um, senador Pedro Simão é outro, senador Roberto Requião é um outro nome, senador Jarbas Vasconcelos é um outro nome. O senador Pedro Táxi seria um bom nome, e eu acredito que nós poderíamos organizar um grupo independente com uma proposta de mudança dos caminhos e do rumo do Senado. O senhor diria que hoje, do grupo mais independente, de oposição, Pedro Táxi é o que poderia galvanizar? Eu acho que, mais do que até meu nome, eu acho que o nome do senador Pedro Táxi é o que galvaniza apoios na oposição, apoios entre os independentes, que nós nos incluímos, e apoios dentro da própria base do governo. Na semana que vem, quarta-feira, dia 11, é possível que o Senado, plenário, vote o processo de cassação ou não do senador Demóstenes Torres. O senhor já afirmou convicção a respeito e como deve votar? Meu voto será pela cassação. Eu consolidei essa convicção e assim, não é confortavelmente eu consolido, não é confortável julgar um par. Mas o Senado não é uma confraria de amigos, não é uma corporação profissional, não é uma associação. O Senado é uma instituição republicana. Pelo menos não deveria ser, né? Pelo menos não deveria ser, embora, às vezes, esse corporativismo triunfe. Meu voto será pela cassação, porque, no meu entender, é incompatível. Mentir é incompatível receber benfeitoria de chefe de organização contraventora por parte de qualquer parlamentar. Nós sabemos que o voto é secreto, ainda não vai ser possível ter uma votação aberta. E, nesse caso, qual é o prognóstico que o senhor faria diante do clima que existe no Senado hoje para essa votação? Eu diria que hoje a perspectiva é de cassação. Acredito que poderemos ter 20 a 25 votos favorável ao senador Demóstenes contra a cassação. Até 25 votos? Eu diria. Assim, mas com o voto secreto, qualquer perspectiva aqui pode ser infundada, né? Mas o ambiente que sinto no dia de hoje, quando estou aqui, sendo entrevistado por você, Fernando, que é um ambiente pela cassação. Qual o futuro do seu partido, senador, o PSOL? Olha, eu quero que o PSOL tenha um futuro coerente com a vocação que ele foi criado. O PSOL não é uma reedição do PT, porque, como diz o Lulu Santos, tudo muda o tempo todo no mundo, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. O PT foi criado sob a égide de uma ascensão dos movimentos sociais, e o PSOL não. O PSOL não pode ser um partido do esquerdismo, não pode ser um partido vocacionado a ser uma vanguarda, crente que é dono da ética e de todas as propriedades da esquerda brasileira. Não, o PSOL tem que ser um partido de esquerda, tem que ser um partido moderno e tem que ser um partido plural, democrático e de massas. Como é que é possível? O projeto que, inclusive, outrora era do Partido dos Trabalhadores. Como é possível ser de esquerda e moderno com o programa do PSOL hoje? Por exemplo, o PSOL defende uma revolução socialista no país ou acredita apenas na via da democracia representativa? Esquerda e moderno. Não tem nada mais moderno do que ser de esquerda. O PSOL acertou ao escolher Plínio de Arruda Sampaio como candidato a presidente da República em 2010? Foi em que eu votei para presidente da República. Eu preferiria que nós tivéssemos mais alternativas. Eu preferiria, por exemplo, que nós tivéssemos construído uma aliança com a senadora Marina Silva. Não foi possível, nós fomos derrotados nesse aspecto internamente, mas, enfim, estivemos na campanha junto com o Plínio e eu acho que o Plínio cumpriu um papel importante naquele momento. Eu ouvi algumas vezes, às vezes o noticiário vem, vai, que o senhor estava um pouco insatisfeito com o partido, havia um noticiário que o senhor poderia sair do partido. Como está essa situação hoje? Não, eu acredito no PSOL e eu acredito que nós podemos avançar no PSOL. Eu acredito que o PSOL pode ser uma alternativa dentro desse perfil que eu descrevi para você. Um partido democrático, socialista e de massas. Moderno, como eu disse, porque não há nada mais moderno do que declarar amor à humanidade.
A ex-senadora Heloísa Helena também tem aparecido no noticiário como possivelmente estando de saída do PSOL. O que o senhor sabe a respeito disso? Faz tempo que eu não falo com a Heloísa. Eu não quero acreditar nisso. Como ela já poderia ter saído e não saiu. Então, quero acreditar... Poderia como? Pelas manifestações públicas que ela já fez anteriormente, que indicavam a saída, ela poderia, se quisesse sair mesmo, já ter saído. E não saiu. Então, eu acredito que ela está convencida que nós podemos agregar muitas forças em torno do PSOL e o PSOL terá uma vocação natural ao crescimento. Quem deve ser candidato a presidente pelo PSOL em 2014? Esse é um debate que eu quero tratá-lo assim, cada dia com sua agonia, né? Eu acho que nós temos alternativas e eu creio que nós não podemos precipitar esse debate e não podemos exigir sequer que esse candidato seja do PSOL. Eu creio que nós temos que encontrar alternativas aos blocos que estão em disputa hoje no Brasil, ao bloco que governa capitaneado pelo PT e ao projeto de oposição mais à direita capitaneado pelo PSDB e Democratas. Nós temos que construir alternativas e temos que ter generosidade de dialogar com outras forças políticas para a construção dessas alternativas. No espectro político partidário brasileiro, quais são as siglas que podem eventualmente estar aliadas ao PSOL nos próximos anos? Eu acho que nós temos que dialogar com um campo que nós chamamos de democrático popular. PPS, com o PPS, com o Partido Verde, não com o partido, mas com o movimento liderado pela senadora Marina Silva. Acho que temos que construir diálogos com o PCdoB. Temos uma experiência importante hoje em Belém do Pará, uma aliança PSOL e PCdoB disputa a prefeitura daquela capital com chances de ganhar aquela prefeitura. Enfim, tem contradições no bloco que governa e nós temos que avançar no âmbito dessas contradições. Agora, senador, veja, o PCdoB é um partido que apoia no plano federal há muitos anos já o bloco que hoje comanda o país, comandado pelo PT. O PCdoB é um partido que se envolveu em escândalos recentes, sobretudo no Ministério do Esporte, um caso muito rumoroso. E está aliado ao PSOL Belém do Pará. Perfeito. Como explicar isso? Olha, o PCdoB é também um partido que carrega uma história que todos nós devemos reverenciar, né? Que devemos reverenciar e reverenciar. Tem um perfil político parecido com o do PSOL, tem uma identidade política de esquerda e tem contradições com o bloco que governa com o PT. E temos identidades, em especial na crítica à política econômica. Enfim, eu adoraria avançar nessa perspectiva de deslocar o PCdoB do bloco que governa. Em Belém nós vamos ter uma experiência. Espero que ela se repita. O senhor nasceu em Pernambuco, fez carreira política no Amapá. Deve seguir fazendo carreira política no Amapá? Ah, sim. Eu costumo dizer, nasci em Garanhuns e sou amapaense. Saí de Garanhuns com 8 anos de idade. O Amapá me acolheu, no Amapá eu tive filhos, o Amapá acolheu os meus pais, no Amapá tenho meus amigos e vou terminar meus dias em alguns dos cemitérios de São José, no cemitério Nossa Senhora da Conceição, lá em Macapá. Minha terra é o Amapá e eu sou apaixonado por aquele endereço, esquina do Rio Mais Belo com a linha do Equador. Muito bem. Senador Randolfo Rodrigues, muito obrigado por sua entrevista à Folha UOL. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar contigo e ter sido entrevistado por ti. Obrigado.